E aí, galerinha do Tetris, tudo bem com vocês? É o professor José Luiz que está falando, tá? Já me apresentei para vocês na última aula. A gente estava fazendo uma atividade sobre o período da Era Vargas. Hoje a gente vai dar essa continuidade sobre o período da história brasileira conhecido como o período democrático, né? Uma política, um breve período democrático da história do Brasil, que vai de 1945 a 1964. Então, eu preparei alguns slides para vocês aqui e um simuladinho no final, tá? Então é o seguinte, ó, de forma bem rápida, eu tinha deixado na última aula um simulado para vocês. Não sei se vocês responderam, como é que foi o acerto aí, se vocês conseguiram resolver os exercícios. Depois vocês me dêem o retorno, como é que foi aí, tá? Mostrem para mim o resultado que vocês tiveram, se foi satisfatório ou não. Espero que vocês tenham entendido bem a aula. Foi rápido, tudo, né? Mas aí a ideia era vocês complementarem com a leitura do capítulo que eu tinha indicado do livro. Beleza? Depois vocês me dão um retorno, se foi legal ou não. Bom, a gente vai falar então desse período democrático. A gente fala aí de um período esse da história onde a Constituição realmente ela passava a ser respeitada. Eu coloquei uma linha aqui para vocês dos presidentes, né, que estiveram no governo brasileiro durante esse período. A palavra interino que está aqui, ó, são governos assumidos de forma provisória. Então, com a saída de Getúlio Vargas, né, aquele golpe liderado pelo exército, a derrubada dele, a gente vai ter um governo provisório até que as eleições fossem sendo realizadas. Então, com a queda desse governo de Getúlio Vargas em 1945, as eleições gerais foram realizadas, né, em dezembro desse mesmo ano, e quem foi eleito em 1946 foi o general Eurico Gaspar Dutra. Ele que tinha apoiado Getúlio Vargas em 37, naquele Estado Novo, né, aquela ditadura varguista. Ele foi eleito e tomou a posse em 1946, né? Ainda assim, nesse mesmo momento foram eleitos os representantes da Assembleia Constituinte, né? A ideia de elaborar uma Constituição nova, uma Constituição republicana, a quinta, né, da nossa história. Então foi aprovada e promulgada. Então vamos falar desses governos daqui para frente até 1964. Então vamos lá. E esse é o período que a gente está discutindo aqui, tá, gente? 45 até 64. Então, o Brasil em 45. A gente teve aquela queda do governo, e no ano seguinte, então, o Gaspar Dutra assume a posse do governo, né? Deu início a uma assembleia, que eu falei para vocês, nacional, para formar uma Constituição nova. Foi feita essa Constituição, certo? Se restabeleceu o sistema federalista, democrático e liberal. Essas três palavrinhas marquem aí, tá? Se restabelecia um sistema federalista, democrático e liberal, certo? O presidente, então, ele nomeava e dispensava os ministros, né? Restabeleceu o direito de greve, embora, né, tinham sindicatos bem próximos a ele. Aqui você teve aqui, você assegurou os direitos de liberdade, propriedade e segurança individual, o direito da livre expressão sem medo de censura, né, a inviolabilidade do sigilo de correspondência e da liberdade da livre associação para fins lícitos, né, e a proteção dos direitos do cidadão, dependente das convicções religiosas, filosóficas ou políticas. Os três poderes retomaram, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Olha que importante. Eleições diretas para presidentes e governadores, né, e também para os seus vices, né? Deputados federais, senadores, assembleias legislativas. Essa Constituição, a gente pensando no período, ela tinha um caráter bem democrático, né? É muito parecido com a nossa atual, né? Inclusive, ó, estabelecia agora o voto para todas as mulheres, diferente daquela de 1934 que eu falei na última aula, onde só as mulheres que trabalhavam e exerciam, tinham remunerações de funções públicas que podiam votar, agora todas podiam. A pena de morte foi extinta, né? E o federalismo reforçado. Federalismo, né? Cada estado ali, independente ali no seu governo, sem interferência direta do governo federal.
incluindo medidas peculiares com direitos de cada estado, né? Finalmente poder escolher seus próprios símbolos, hino, bandeira, ter sua própria história ali, por exemplo, de São Paulo, né, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Então cada estado tinha essa liberdade. Esse governo de Eurico Gaspar Dutra, né, vê duas características ali que é interessante que vocês percebam aí, tá? Que influenciaram o governo dele. Uma, né, de caráter econômico, né, e outro político e ideológico. O que vai acontecer, gente? Os países que saíram da Segunda Guerra Mundial começavam a se reestruturar. O Brasil começava a perder as exportações, né, ligadas à indústria. Então ele incentivou o quê? A agricultura. Isso é interessante que vocês percebam. Outro ponto importante que vocês têm que ter em mente agora, né, o Brasil, cujas relações externas, né, se tornaram muito intensas e próximas com os Estados Unidos. Tanto durante aquele grande conflito mundial, quanto agora. A gente tem um período novo da história conhecido como a Guerra Fria. Então, qualquer tipo de ameaça comunista na América, o Brasil, mediante essa ligação com os Estados Unidos, deveria perseguir qualquer pessoa que fosse ligada a um partido comunista, por exemplo. Por isso ele fecha esses partidos comunistas do Brasil e caça os mandatos de deputados comunistas. Guerra Fria, gente. Né? Vocês vão percebendo aí que os Estados Unidos têm um amplo controle pela América aqui. Órgãos de inteligência, né, ligações com governos aqui da América do Sul, do território americano em geral. Então a gente estava assim nessa situação. O medo, né, da União Soviética espalhar aquela revolução pelo mundo. Então na economia o Brasil teve que mudar, né? A inflação foi um pouco descontrolada ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra, né? Afinal de contas, a balança comercial pesava agora para as exportações. O Brasil tinha, sim, acumulado bastante reservas, né? E em questão, o Brasil tinha um superávit, agora tinha que mudar o modelo econômico. Então, essa é a situação que a gente tem ali. Então, para cobrir esse déficit orçamentário, ele começou a emitir papel moeda para tentar controlar, tentar fazer circular mais papel moeda, né? Algo que ele acabou errando muito, né? Porque se você começa a circular muito papel moeda, se você não tem aquele tesouro nacional guardado, por exemplo, você não tem valor nenhum nessa moeda mais. Gerou-se a inflação. Né? Para controlar então esse alta dos preços, o que ele fez? Congelou o salário dos trabalhadores. Claro que vai gerar descontentamento, certo? Então a gente tem aqui uma tentativa de aumento das importações, né? Principalmente americanas. Uma tentativa descontrolada da inflação, não deu muito certo. Então foi a única situação importante que vocês têm que destacar aí no estudo de vocês é a instalação, né, dessa nova Constituição e um Brasil agora mais democrático, diferente daquele Estado Novo de Getúlio Vargas que fechava esse Congresso, mandava o Executivo, ponto, acabou, de goela abaixo. Olha só que interessante agora, né? A volta de Getúlio Vargas, gente. Puxa vida, o cara fez o que fez, ficou 15 anos no poder. E olha lá, então. Em outubro de 1950, nessas eleições, né? O candidato da oposição era mais uma vez agora o brigadeiro Eduardo Gomes, que era considerado o herói do tenentismo, e Getúlio Vargas. Então vejam bem agora o que nós temos aqui. Né, muito popular agora Getúlio Vargas, decorrência daquela legislação trabalhista, né? Favorecimento aos empresários. Porque Getúlio Vargas, gente, ele favoreceu o empresário. Sim, dava crédito, a tentativa de incentivar, né, o brasileiro, né? Eu lembro que eu falei para vocês do nacionalismo, né? Incentivar a criação de indústrias por mão do brasileiro nato. Ele foi eleito por quase metade dos votos válidos. Com quase metade, né? Ele era considerado aí, né, para os trabalhadores, né? Então você tinha uma consideração muito, muito forte. O que a gente vai ter aí, então, durante esse governo que nós veremos aí pela frente de Getúlio Vargas?
Ele assume, então, uma política nacionalista com intervenção do Estado na economia, e trabalhista também. No dia 1º de maio de 54, por exemplo, né, no dia do trabalho, em decorrência da inflação, né, desse arroxo salarial, né, que tinha sido congelado, ele foi lá e deu 100% de aumento salarial, gente. Imagina vocês numa época como essa, 100% de aumento salarial para a classe trabalhadora, todo mundo vai aplaudir, vai sair na rua gritando Getúlio, Getúlio, né? As pessoas vão amar uma pessoa como essa e vão sair nas ruas mesmo, vão apoiar esse cara. Não é à toa, né, que ele tem aquela consideração, né, o pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Estimulava o empresário e se apoiava os trabalhadores. Ainda no seu governo, ele criou, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, algo que financia projetos públicos e privados, né? Até hoje é muito usado pelos governos atuais. Criou, né, aquilo que foi mais importante ainda, né? Caracterizou sua posição nacionalista, né? A Petrobras, né, com o slogan "Petróleo é nosso". Um slogan esse que foi muito conhecido na época ali, as primeiras jazidas de petróleo, ele colocou a mão no petróleo, postou nos jornais, né? O petróleo é nosso aqui, ó. Então, agora você tinha um governo esse ligado ao nacionalismo, mas ao mesmo tempo ele era muito populista, tá, gente? As pessoas amavam Getúlio. Mas, diante de tudo isso, por que ocorreu uma oposição aqui, né? Porque ele já teve aquela cara marcada de um governo ditatorial lá, aquela ditadura Vargas, o Estado Novo, lembram? E cresceu muito a oposição, né, de setores simpáticos à intervenção da economia brasileira, né? Empresários, políticos, jornalistas, militares pró-Estados Unidos da América. Na verdade, gente, os Estados Unidos já estava começando a querer influenciar-se nos mercados aqui do Brasil e de outros países da América. Já queria, sim, instalar suas indústrias, seu comércio, queria instalar seu capital. Para isso, precisava de um governo ceder esse espaço. Getúlio Vargas era diferente, ele apoiava o nacionalismo. Ele investia na indústria nas mãos do brasileiro e não na mão do estrangeiro. Por isso ele começava a ter essa posição. Qual era o argumento, então, tradicional? Vargas estaria, né, muito próximo a comunistas. Então, Carlos Lacerda, por exemplo, um jornalista na época, na opinião pública, jogava muito essa contra Getúlio Vargas, fazia essa oposição tremenda. O que vai mais pesar no governo dele, né, é a tentativa de assassinato a esse jornalista, Carlos Lacerda. Nesse ambiente político de radicalismo, a intenção, né, um atentado contra Carlos Lacerda, né, numa rua da Zona Sul do Rio de Janeiro, acabou ferindo, na verdade, um major da aeronáutica, né, que era como se fosse um guarda-costas dele. E o inquérito instaurado concluiu que quem tinha sido, né, o principal alvo desse inquérito seria um guarda presidencial dele, do Getúlio Vargas, que teria tentado matar Carlos Lacerda. Jogaram contra ele, certo? Inquérito policial, né, na época, fez o levantamento. Realmente, poderia ter sido ele que teria tentado matar, e fizeram essa oposição bem forte. Getúlio Vargas estava bem pressionado. Ou ele abdicava, ou o exército tomava posse ali mesmo. Ou ele saía, renunciava, ou o exército tomava posse ali mesmo. O que vai mudar a história realmente, né? Deixo minha vida para... Olha só a carta dele que ele deixou aqui, né? Agora ofereço a minha morte, né? Eu dou minha vida, agora eu ofereço minha morte, né? Ou seja, né, ele coloca lá, saio da vida para entrar na história. Aqui essa carta é muito bonita, quero que vocês leiam depois. Essa oposição grande contra ele vai escrever essa carta muito bonita e acaba se suicidando com um tiro no peito, em 1954. Certo? Então, é um momento crucial, porque se ele não tivesse renunciado, não tivesse se matado, se também não tivesse renunciado, o exército já tomaria posse do governo ele mesmo. Algo que se prorrogou para 10 anos depois, né? Então foi uma situação catastrófica, né? Muita gente ficou abalada na época. Os trabalhadores, quem era apoiador de Getúlio Vargas, fizeram uma passeata muito bonita, né? Quando se teve aí o enterro dele.
Então eu queria que vocês tivessem uma apreciação. Tem um filme muito bom também aqui para vocês assistirem. Deixa eu ver se eu coloquei no slide aqui. Ó, tem esse filme muito bom aqui, Getúlio. Assistam ele, tá no YouTube. Certo? Então, com a morte dele, assume um governo interino, João Fernandes Campos Café Filho, que, sabendo do perigo, começa a se aliar aos opositores de Getúlio Vargas, né, para tentar fazer uma negociação, até que ocorram as eleições, certo? Aí, as eleições presidenciais, né, que ocorrem em 1945, fazem com que seja eleito o Juscelino Kubitschek. Então vamos estudar um pouquinho aqui sobre o governo dele. Esse governo do Juscelino Kubitschek, né, ele foi caracterizado por uma estabilidade política, tá? Por grandes obras. Se quiserem destacar no caderno de vocês de anotação, podem marcar. Algo importante, né? Plano de metas dele, 50 anos em 5. Então, para ele era importante fazer com que o Brasil avançasse ali, assim, 50 anos em 5. Tudo que não foi feito em 50 anos, em 5 anos do seu mandato, ele tentaria instigar, né? Esse plano de metas seria o quê, então? Vamos construir, então, hidrelétricas, por exemplo, hidrelétricas de Furnas e Três Marias, construção da rodovia Belém-Brasília, né? Criação do Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tentar desenvolver essa região do Nordeste, né? Com indústria, comércio, criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, quem já foi para o ABC, né? São Bernardo, Volkswagen lá, Mercedes e outras fábricas de automóveis que vão se instalar nessa região. Ele tenta instigar muito, né, a ideia do consumo de novos produtos, por exemplo, que começavam a chegar aqui, produtos eletrônicos, né? Produtos desses que muitas pessoas consumiam, né, e gostavam daquilo, né? Aquele modelo de vida americano, né? Sociedade do consumo que estava nascendo ali. Desenvolvimento da indústria naval também entra no seu governo, da siderurgia, da indústria química. E um dos mais importantes, a fundação de Brasília, a nova capital. Qual era a ideia da construção de Brasília, gente? Era promover, na verdade, né, a ida ao interior do Brasil, ao oeste do Brasil. Essa região do interior praticamente abandonada, né, sem grandes avanços. A ideia era levar o Brasil a esse oeste, a esse interior, a interiorização do povoamento, né, e maior integração econômica. Por isso a construção lá, por exemplo, da rodovia Belém-Brasília. Então esse plano de metas aí dele incentivou a indústria com capital estrangeiro também. Abriu-se ali a oportunidade para as empresas estrangeiras virem para cá. Falei para vocês, Volkswagen, Mercedes e outras tantas que vão vir para cá. Fato negativo, né? Muita despesa a construção de Brasília, né? Aumentando a emissão de papel moeda, provocando a inflação novamente. Então esse é o governo dele, estabilidade política, não teve aquela oposição como Getúlio Vargas, incentivou, fez o que os americanos queriam, né? Os americanos e outros países capitalistas. Vamos abrir os países do terceiro mundo, na época era chamado de terceiro mundo, né? Vamos abrir esses países aqui para o capital estrangeiro, vamos deixar a gente entrar aí para investir nosso dinheiro lá. Por isso não gerou tanta oposição. Vamos falar um pouco do governo seguinte, Jânio Quadros. Esse governo aqui foi um tanto inusitado na história do Brasil, né? Quando se teve as eleições, né, durante o final do governo de Juscelino Kubitschek, então começava a se ter uma oposição ali que tentava se lançar candidatos para concorrer às eleições. Então, nessas eleições presidenciais, então, marcadas em 1960 para outubro, a oposição usou como temas a elevação da inflação e corrupção do governo, né? Era seu candidato, né, o ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, lançado pela UDN. O candidato que estaria em oposição também seria Marechal Teixeira Lott, tendo como vice João Goulart. Então, a tentativa de fazer um sucessor, né, de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros saiu ali
como uma tentativa de ganhar essas eleições. Como é que propaganda que ele fazia para isso, né? Apoiava a bandeira de luta lá, sem tréguas contra a inflação e a corrupção, usando o símbolo da vassoura. Tinha uma marchinha bem legal, viu, gente, na época. Dali, dali, vassourinha. A ideia dele era limpar ali aquela corrupção do. Ele é uma vassoura para simbolizar aquilo, né? Muito interessante. Jânio Quadros foi eleito. Em 1961, ele acaba assumindo, né? Nos meses seguintes, algumas medidas polêmicas, né? Que não agradou nem o Congresso nem os militares. Ele rompeu com os Estados Unidos, né? E começou a estabelecer contato com governos comunistas, como a União Soviética, a China, né? Na época comunista. E olhem só que interessante, né? Vejam bem essa fotografia que eu coloquei para vocês aí. Sabe quem são esses caras? Vamos lá, se vocês souberem, creio eu que vocês tenham lido bastante sobre história já. Olha lá, a figura do Che, Ernesto Guevara, e a figura de Fidel Castro. Lembrem da ilha de Cuba, Revolução, né, cubana. Olha lá, as duas figuras mais ousadas aí da história da América nesse momento, que enfrentaram o isolamento, né? Romperam com os Estados Unidos definitivamente e se aliaram à União Soviética lá. Claro que isso não vai agradar ninguém ali, né? Principalmente os militares que vão ficar com ódio tremendo, né? Ele tentava centralizar esse poder político, né? Tentava fazer com que estabelecesse um acordo dos dois lados, mas não deu certo, gente, né? Jânio Quadros, num ato, né, inesperado, né? Que ninguém imaginava, acabou pedindo sua renúncia, dia 25 de agosto de 61, né? Ninguém sabe até hoje definitivamente o porquê, né? Alguns falam que ele sairia pensando que a população brasileira iria às ruas pedindo que ele voltasse, algo que nunca aconteceu até hoje. Ele nunca explicou satisfatoriamente o porquê dessa renúncia, né? Mas muitos veem dessa forma, né? Uma tentativa frustrada de golpe de Estado, talvez, né? Ele havia, não se sabia ao certo por que ele havia se renunciado. Alguns acreditam que ele teria renunciado pensando que a população realmente fosse às ruas pedindo seu retorno. Não aconteceu isso. Não houve revolução nenhuma. Jânio Quadros saiu e deixou o governo lá para o seu vice João Goulart. Ele não estava no Brasil, quem assumiu foi um governo interino, né? E João Goulart assume em 1961, no mesmo ano, né? Muitos militares já se opunham à posse de Goulart, né? E para isso fizeram o quê? Colocaram um regime parlamentarista, né? Um regime esse que o presidente não tinha forças, né? Quem mandava, na verdade, no país era o primeiro-ministro. Bom, ele volta a ter o presidencialismo em 63. É um governo marcado, gente, um governo esse tentando controlar a inflação, né? Se elaborou um plano econômico, trienal chamado, né? Estimulando para tentar estimular o crescimento econômico, promover a reforma agrária e bancária, alimentar a remessa de lucros para o exterior, né? Contra esse plano havia oposição dos empresários urbanos, latifundiários, setores conservadores da Igreja Católica também, tá? Classe média, ou seja, boa parte da base necessária para se manter no poder, ele conseguiu não ter esse apoio, né? Foi uma época, gente, que eu vou falar bem a verdade para vocês, a inflação era muito descontrolada, olha lá, chegando a quase 100%, tá? No ano de 64. Então você compra um saco de arroz hoje de R$ 12, amanhã é 22. E assim crescia-se uma inflação completamente descontrolada. A Igreja Católica também não queria o comunismo dentro do território, né? O comunismo para eles era um perigo, né? Quase um anticristo, né? Os ateus, né? Eram considerados ateus, não acreditavam em Deus. Nem todos, mas uma grande maioria. Olha só então, gente. A Igreja Católica teve a marcha lá da Igreja Católica que pedia intervenção militar. Os empresários pediam intervenção militar. Uma grande parcela da sociedade não estava satisfeito, né, com a inflação. Tudo isso levou
ao golpe militar no dia 31 de março de 1964, tá? Comandantes militares de Minas Gerais iniciaram esse golpe. Né? João Goulart foi obrigado a se exilar no Uruguai. Né? Congresso, sob pressão, foi obrigado a colocar como presidente agora o Marechal Humberto Alencar Castelo Branco. Iniciava-se um período turbulento, os anos de chumbo. Então esse é um período da história marcado por mudanças no sentido da industrialização, que eu falei para vocês, JK, um governo populista de Getúlio Vargas e aquele abalo que nós tivemos ali com a morte dele, um governo com aliança comunista de Jânio Quadros e o outro tentando controlar a inflação descontrolada e não conseguia. Tudo isso em um período de 15 anos. Certo? Deixo para vocês agora um simulado de questões, né? A primeira delas sobre uma questão do Enem de 2011, né? Que fala sobre a consolidação do regime democrático no Brasil, esse período que a gente falou, certo? Vou dar uma dica: eliminem aquilo que vocês sabem que está fora do período, né? Já vão eliminando as perguntas que vocês já sabem que não fazem parte desse período. Deixei 5 perguntas aqui. Uma da FATEC também fala sobre o conceito de populismo, né? Fala sobre populismo, na verdade, né? Questão 3 da Unesp, questão 4 e questão 5. Então, fica aí para vocês poderem resolver, tá? Vamos encerrar nossa aula, né?